Tudo bom, pessoal? Hoje eu quero passar um vídeo para vocês que eu gravei no Brasil na semana passada. Eu tive em alguns lugares, em algumas cidades, eu gravei alguns vídeos. Eu vou colocando para vocês aos poucos, pra gente ir falando sobre diversos temas que são bem bacanas. Hoje o Rafa tá aqui, como vocês podem ver. Hoje é Spring Break e ele tá essa semana sem aula, então ele tá aqui me ajudando com algumas coisas a organizar, tá? Antes de colocar o vídeo, eu quero falar algumas coisas. A primeira coisa, sexta-feira dessa semana agora, eu vou estar lá no Jornada Empreendedora USA em Orlando, uma palestra muito bacana na sexta-feira, 13h. Entrem no site jornadaempreendedorausa.com.br, vocês vão ver lá todo o schedule de apresentações, vai ser muito legal, tem muita gente conhecida, muita gente famosa. E eu fui muito feliz em ser convidado e vou participar dela nessa sexta, tá bom? Falar sobre negócios, quem quer empreender nos Estados Unidos, quais são os riscos, quais são as vantagens, quais são os números para quem pensa em fazer alguma coisa por aqui, certo? Outra coisa que eu quero agradecer, quem já viu essa revista nas bancas, muito legal, eu quero agradecer a equipe da Forbes, que eles colocaram aqui uma edição específica sobre Miami, falaram sobre grandes empresas de Miami, entrevistaram pessoas conhecidas em Miami, referências em Miami, e a gente está aqui na página, deixa eu ver aqui, na página 51, nós saímos aqui. Quem ainda não viu essa revista, muitíssimo obrigado ao pessoal da Forbes, muitíssimo obrigado pelo reconhecimento do nosso trabalho, muitíssimo obrigado pelo artigo que vocês escreveram, ficou muito bacana, tá bom? Obrigado mesmo. E também queria agradecer a Adriana Chiari Magazine de Londres, é uma revista especificamente para o público brasileiro que fica lá no Reino Unido e em alguns outros países também da Europa. Ela também fez uma entrevista muito legal com a gente, eu gostei bastante mesmo, fico muito feliz pelo reconhecimento do nosso trabalho. Pela forma com que as pessoas enxergam o nosso trabalho no exterior que eu digo, o exterior fora dos Estados Unidos. Eu não estou achando, tá aqui, ó, na página 88, muito bacana também essa entrevista que ela fez conosco, colocou muito bacana, a gente falando sobre investimentos EB5, que agora estava mudado, estava certo, já tinha sido votado, aprovado, que é para 925 mil, foi prorrogado por mais 30 dias, possivelmente será mantido até setembro. Então nós vamos explicar uma série de coisas em outros vídeos sobre o visto EB5, sobre investimento em EB5, os riscos de investir em polos não conhecidos, os riscos de investir em negócios que não têm a sustentabilidade que deveria ter, os riscos de fazer na emoção. Conversem sempre com profissionais que conheçam o que estão fazendo, tá bom? Obrigado, vamos ver agora o vídeo que eu gravei com os meus sócios de São Paulo para a gente conversar um pouco mais sobre diversos assuntos. Abraço, obrigado, vamos lá. Tudo bom, pessoal? Hoje aqui com o Dr. Hélio Coelho, Dr. William Terras, parceiros, amigos, associados nossos aqui de São Paulo. A gente vai gravar uma série de vídeos aqui para vocês com assuntos diferentes, né? A gente vê muita gente falando sobre uma série de coisas que são comuns, que todo mundo fala, e a gente quis falar uma coisa um pouco diferente aqui para vocês. O Hélio, ele tem uma especialidade um pouco diferente. Dentro das áreas que ele trabalha, o direito de internet, é direito de internet que se fala, né? A gente chama de direito de internet, o direito digital, cada um dá uma denominação diferente, mas basicamente é direito digital. Bacana. Nós vamos falar sobre isso hoje. Antes disso, eu vou pedir que eles se apresentem para vocês conhecerem. O Will já gravou comigo um vídeo lá em Orlando, que vocês assistiram. Foi um vídeo que foi muito... Chegou a ver quantos vídeos, né? Foi muito assistido, foi muito bacana aquele vídeo. E agora eu quero que vocês estreitem um pouquinho mais o contato com essa base aqui de São Paulo, que vai com certeza absoluta ajudar em uma série de outros assuntos. E nós temos até uma surpresa que a gente vai fazer agora no comecinho de abril para vocês, que também vai ser muito bacana, tá bom? Vamos lá! Sou William Terras, sócio do Terras Coelho Advogados. Temos o escritório há mais ou menos 10 anos, preparado para atender toda e qualquer demanda relativa às áreas jurídicas e direito eletrônico.
E fico à disposição aqui para atender vocês em qualquer possibilidade de resolver qualquer lead. Bacana. Bom, meu nome é Hélio também Braga Coelho, sou advogado, sou formado há 10 anos, sou pós-graduado em Direito e Tecnologia da Informação aqui pela Universidade de São Paulo. Nosso escritório, como ele disse, tem praticamente 10 anos de atuação, estamos em várias áreas do direito, entre elas o direito eletrônico, que é um dos diferenciais aqui do escritório. Trabalhamos com muitas empresas de tecnologia. Eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade do Daniel, o convite que ele fez para nós, do Terras Coelho Advogados, e agradeço o nome do meu escritório. Obrigado. Bom, gente, vamos lá. Eu vou direcionar um pouco mais esse bate-papo, né, ao Hélio, porque é a área de especialidade dele. Depois nós vamos gravar um outro vídeo com o William falando sobre outros assuntos também, tá? Mas esse nós vamos direcionar mais para o Hélio, o que o William também vai dar o pitaco, vai falar no meio desse vídeo. Vamos lá. Explica pra gente, por favor, Hélio, o que é direito de imagem na internet. Bom, o direito de imagem na internet, Daniel, é bastante amplo. O direito de imagem está ligado ao direito de personalidade das pessoas. O direito de imagem a gente não fala que é só a fotografia da pessoa, a imagem física dela, mas hoje, sobretudo, aquela imagem que ela constrói dentro de um ambiente virtual. Eu vou fazer uma pergunta para você que eu tenho certeza que eles estão fazendo ali e é o que vai dizer muito mais sobre esse vídeo. Virou moda os grupos de WhatsApp, né? E como todo grupo de WhatsApp tem o idiota que gosta de aparecer. E ele gosta de pegar a fotozinha de um nude, por exemplo, e soltar, espalhar isso daí na internet. Fala pra gente um pouco mais sobre isso. O WhatsApp é uma das ferramentas mais críticas nesse sentido, porque as pessoas, até mesmo sem saber as consequências que isso gera, acabam divulgando imagens de terceiros em grupos, e muitas vezes as imagens são de pessoas que não queriam ser divulgadas, tentavam enviar uma imagem para uma pessoa específica e não queriam sair daí. Essa imagem ela vaza e começa a correr em grupos de WhatsApp. Às vezes são fotos de pessoas seminuas, fotos de pessoas em situações mais constrangedoras que elas não queriam divulgar e acabam sendo vítima aí dessa violação ao direito de imagem. E isso acaba muitas vezes destruindo realmente imagens de pessoas, principalmente as pessoas que vivem em algumas comunidades que não são muito grandes, né? Em São Paulo, por exemplo, em determinada situação você passa desapercebido, você simplesmente muda de bairro, o que já gera um desconforto, né? Passivo inclusive de indenização, estou errado? Exatamente. Você muda de um bairro. Agora, se você mora numa cidade pequena, como é que você faz? A repercussão normalmente é muito maior. Gigantesca. E quando a gente fala em violação de direito de imagem, a consequência disso é a indenização. Indenização por dano moral, que a gente costuma dizer. Dependendo do tamanho da proporção que o dano causar, a fixação do dano vai ser maior. Então, além de responder pelo dano civil, que a gente chama, que é o direito ao dano moral, a gente também tem as repercussões penais, criminais, que a pessoa poderia responder por calúnia, difamação, até mesmo injúria. Ótimo, bacana. Isso, nós estamos usando um exemplo que é essa divulgação de fotos, que é uma coisa até que hoje se tornou, infelizmente, muito comum, né? Que realmente é uma agressão, né? À intimidade da pessoa. Sim. E acabou se tornando mais comum. Muitas vezes não era regulamentada porque não se sabia o que fazer, hoje já tem um caminho e as pessoas estão tendo um pouco mais de precaução nisso. Exatamente, né? As pessoas antes não tinham o cuidado de saber o que divulgar ou não e de divulgar. Hoje as pessoas têm um pouco mais de cautela em razão dessa construção da jurisprudência que o judiciário vem punindo, né? E vai ser inclusive uma das perguntas que eu já fiz aqui para saber qual é a possibilidade de indenização e qual é a forma de se rastrear a origem disso, mas não responde agora, vamos pela ordem aqui. E no caso de empresas, né, isso existe também. Você tem invasão de hackers em sistemas de empresas que muitas vezes entram maldosamente, roubam dados de cartão de crédito, roubam informações sigilosas, roubam informações de funcionários, derrubam sites de empresas que, como a gente estava conversando, vendem na internet, dependem desse dinheiro que entra para movimentar. Imagina hoje uma grande empresa de comércio eletrônico ter um site derrubado por 2, 3 dias, né? São milhões de prejuízo. Me fala para a gente um pouquinho disso daí. O que a pessoa pode fazer para evitar um ataque cibernético? Quão comum é um ataque cibernético? É extremamente comum, Daniel. Muitas empresas, como você colocou, elas são vítimas e alvo
de ataque hacker. Por quê? Muitas vezes até mesmo os concorrentes dessa empresa contratam esses profissionais para penetrar no sistema delas e tentar captar aquelas informações sigilosas, secretas, para que eles possam naturalmente concorrer de uma forma desleal. Isso é extremamente comum hoje em dia. Então pode ter um ataque, ó, curiosidade minha aqui, pode ter um ataque, por exemplo, sei lá, a IBM contrata um hacker para entrar na Microsoft, pegar algumas informações sigilosas até de tecnologia para a IBM, sem que a Microsoft sequer perceba. Sem que sequer perceba, exatamente. Isso acontece bastante, é possível rastrear. No sistema digital é muito complicado, mas é possível. A gente pega pequenos vestígios e a gente precisa reunir isso e transformar esses vestígios numa evidência. Então isso é o que basearia uma ação judicial para você poder, teoricamente... Mas existe a possibilidade de achar evidências, então? Sim, existe a possibilidade. Aqui no escritório a gente já fez bastante ação desse gênero. É complicada, são ações complexas, envolvem não só advogados, mas peritos técnicos também. E a gente consegue, teoricamente, esse rastro. Consegue. Bacana. E são comuns esses ataques, então? São extremamente comuns. Mais do que a gente imagina, muitas vezes até sem saber, a gente é atacado e os dados acabam vazando e a gente não sabe. Bacana. Como identificar um ataque? Quando os hackers eles têm a audácia de se identificar, a gente consegue naturalmente saber de forma mais fácil. Eles gostam de penetrar no sistema e aparecer lá que eles atacaram. Um exemplo disso é quando eles derrubam um sistema. Isso é mais fácil de identificar. Agora, quando você não identifica, são nessas ocasiões em que começam a sair dados da empresa e só quem vai conseguir aferir isso é uma perícia técnica. E aí a gente passa para aquela segunda etapa de montar uma ação judicial para tornar esses pequenos vestígios em evidências e poder seguir por um lado judicial. Tá, e por exemplo, aquela pessoa que está na casa dela, eu lembro um tempo atrás, isso aconteceu nos Estados Unidos, se eu não me engano foi em Jacksonville, foi o ano passado. Um casal, né, eles tinham uma pasta dentro do computador com fotos deles, fotos de viagens, fotos de passeios e fotos da intimidade do casal, certo? Isso aí ficava no computador deles de casa, até que um dia uma pessoa mandou para eles um e-mail dizendo que ele tinha acessado o computador dele, que tinha todas essas fotos e que se ele não pagasse $6.000, essas fotos seriam divulgadas na internet de uma forma bem aberta, bem explícita. Eles pagaram $6.000 para essa pessoa, para que isso não vazasse, porque obviamente eles ficaram morrendo de vergonha de tinha fotos íntimas do casal, né? E mesmo assim isso aí foi divulgado, né? E aí acabaram achando quem foi a pessoa que fez essa invasão e essa pessoa acabou sendo presa. Pergunto para você, se a pessoa invade e acaba divulgando isso, tem como rastrear quem foi que invadiu? Tem como rastrear, é possível rastrear. Agora, exige naturalmente, como eu disse, uma prova um pouco mais complexa, que é a prova pericial. A gente precisa saber, em primeiro lugar, que horário que foi, identificar o país em que ocorreu esse ataque, se foi do Brasil, se foi de fora. Muitas vezes é do Brasil, mas com algum servidor externo, usam proxies ou outras coisas parecidas. E com o número do IP, normalmente a gente acha. Se for celular, a gente tem um outro número que chama e-mail, também é possível identificar. Então ele consegue invadir pelo celular? Muitas vezes até pelo celular consegue. Se tiver uma vulnerabilidade crítica no sistema da pessoa, no sistema que ele é alvo do ataque, até mesmo com o celular muitas vezes eles conseguem. E mais, a gente estava conversando recentemente com um perito e ele nos comentou que em uma diligência que ele fez nas empresas, ele constatou que os hackers estavam conseguindo acessar o sistema da empresa pelo Wi-Fi da impressora. A impressora Wi-Fi era uma porta de entrada para a ação dos hackers. Então, gente, existe uma série de possibilidades de invasão que hoje já existe também alguma... Ainda precisa evoluir um pouco essa legislação, né? Precisa evoluir um pouco isso, mas já existe uma luz aí e punibilidade para as pessoas que fazem isso.
né? Não só pela invasão da intimidade, mas também e principalmente pela segurança de quem está usando esse sistema. É isso? Exatamente. Conta pra gente, como registrar e como construir provas em cima de um ataque cibernético? E lembra, ataque cibernético nós não estamos falando só, eu estou querendo abrir bem o leque, nós não estamos falando só da invasão de dados do seu computador ou da sua empresa, nós estamos falando também dessa questão de fotos de WhatsApp, de fotos de casais, de fotos de pessoas que têm aí de alguma forma a sua intimidade publicada sem autorização. Interessante. A primeira coisa que a gente recomenda sempre é que a pessoa tire print da tela. Se tiver como tirar print e gravar, é o primeiro passo. O segundo passo é tentar desligar a máquina, para evitar com que o hacker apague os vestígios ou evidências que ele deixa pelo caminho. E isso naturalmente vai ficar tudo registrado no sistema de registro do próprio computador. Do Windows, então se ele tiver suspeita de que foi invadido, desliga a máquina. Exatamente. Exatamente. Corta o acesso de rede para as pessoas não terem acesso a isso. Perfeito. E aí? Aí a gente tem uma perícia que se chama... Não, e aí ele faz o quê? Ele vai fazer um boletim de ocorrência, ele procura um advogado, Exato. Na verdade, a gente tem essas etapas, pode ser na ordem ou não, porque assim que ele desligar a máquina, ele interrompe aí a ação do hacker. E não liga mais, não é só desligar no momento que está tudo certo, é desligar e não ligar mais. Exato. E aí esse computador ele vai ser submetido a uma perícia técnica, que a gente chama de perícia forense. Né? E aí de lá eles vão conseguir desvendar todos os vestígios e evidências. E aí a gente pode fazer uma ata notarial, dizendo como é que foi o ataque, como é que ele ocorreu. E depois que tiver esses elementos em mãos, aí a pessoa pode procurar o advogado, pode solicitar que se faça a instauração de um inquérito policial e uma ação preparatória para ver se consegue identificar quem foi. Eu vou então fazer uma sugestão, né? Ele me corrige se eu estiver errado. No meu lugar, eu procuraria o advogado antes, porque eu não ia ter a menor... E eu sou advogado, eu não ia ter a menor ideia de qual seria essa sequência. Então, eu acho que eu procuraria um advogado antes para perguntar, falar, meu computador está desligado, houve um ataque, houve uma suspeita, qual é o passo? Porque a chance de repente ele não saber aonde achar um perito, como procurar um perito, qual tipo de perícia, ou como fazer, às vezes, um boletim de ocorrência, ele vai chegar na polícia e vai falar o quê? Né? E muitas vezes a gente sabe que o delegado, ele pode não estar muito preparado para esse tipo de crime, que não é uma coisa muito nova, né? Então às vezes ele não sabe nem como registrar um negócio desse. Então eu procuraria o advogado antes, né? Eu gosto muito da advocacia preventiva. Você acaba economizando alguns custos e acaba evitando algumas surpresas depois, porque se você faz uma besteira, às vezes não tem como você corrigir depois. Errado? Perfeito, perfeito. O advogado ele sempre tem que ser procurado preventivamente. A gente sempre fala que isso é mais barato do que... Com certeza, com certeza. Depois. Mas essa é a ordem, basicamente. Desligou o computador, levou para uma assistência técnica ou para o escritório do advogado, ele vai ter uma perícia técnica ali, vai conseguir desenvolver ali a constituição das provas. Bacana. É possível localizar o atacante? É possível fazer o rastreamento, a gente normalmente consegue fazer isso com o número do IP, ele quando é identificável, quando não é, exige um protocolo um pouco mais complexo, mas mesmo assim é possível localizar. Bacana. Responsabilidade civil e criminal, chegamos aí onde a gente queria, né, nas possibilidades de indenização. Você tinha comentado comigo, na verdade o William comentou, depois você comentou também sobre uma entrevista que você deu para a Globo News. Que, por sinal, o Hélio tem dado um monte de entrevista, né? O Hélio e o William tem... Então, já virou... já tem cartão de entrada nas emissoras aqui de São Paulo. Conta pra gente um pouco mais dessa entrevista. Eu acho que a gente pode falar dela e falar da responsabilidade civil e criminal nesses casos de ataque cibernético. Legal. Teve um caso recente que até foi divulgado pela Record, da cidade de Minas Gerais, Luz Ambinho, que me parece que teve o ranqueamento lá no WhatsApp das pessoas que eram mais feias ou que as meninas eram mais sexys ou mais, até um termo um pouco mais grave, prostitutas. Enfim, era uma cidade pequena em que esse ranking de WhatsApp foi divulgado para a cidade toda e colocou a imagem das pessoas naturalmente aí em jogo, né? Isso acabou ofendendo muita gente.
Não, imagina o pai vendo a filha no top da linha das meninas mais saidinhas. É muito difícil para o pai ver isso. E aí teve uma ação conjunta, né, de advogados, da Polícia Civil e de perícia, e acabaram conseguindo localizar os criadores desse grupo. Eles tinham 2 celulares, usavam 2 celulares, um para não identificar o outro, que era o deles normal, e acabamos conseguindo chegar aí até o verdadeiro ofensor disso, o criador dessa lista. E essa pessoa acabou respondendo aí civil criminalmente por esse ato. Naturalmente, a indenização, que ainda não foi fixada, deve ser relativamente alta, vai acabar pagando um valor considerável para essas vítimas, e também vai ser processado na esfera criminal. Bacana. Então, gente, hoje existe sim um controle bacana em cima disso, existe sim uma preocupação muito grande em cima disso. A gente resolveu gravar esse vídeo aqui para falar para vocês, porque a gente vê muitas coisas sendo divulgadas de forma irresponsável, né? As pessoas falam, apontam, tentam criar situações onde elas aparecem, ou às vezes por uma brincadeira, por uma chacota, por uma irresponsabilidade, elas acabam falando uma besteira, acabam divulgando uma coisa que não tinha autorização da pessoa para ser divulgada, ou divulgando uma informação inverídica. Os fake news, né? Os fake news, exatamente, os fake news. Isso é passível sim de uma ação, isso é possível sim de localização, e isso é possível sim de uma responsabilidade criminal e civil para quem fizer isso, tá? Então hoje isso está sim sendo muito fiscalizado, policiado em qualquer lugar do mundo. Conseguimos achar alguém na Rússia, por exemplo? É possível, é mais difícil, depende de cooperação internacional, tratados internacionais que garantem a reciprocidade entre os países, mas é possível sim. Bacana. É isso, gente. Eu acho que esse é um assunto muito bacana. Eu vou deixar aqui embaixo. Na verdade, se vocês entrarem no site da Lloyd, vocês já vão ver todos os contatos deles, que são nossos parceiraços aqui em São Paulo. O Hélio já conheço aí faz uns 8, 10 anos, não? Por aí, bastante. O William, mais de 20, né? O William, eu tenho como meu irmão, de muito tempo aí que a gente tem aí amizade e parceria. Então aqui à disposição para vocês conversarem, para vocês eventualmente tirarem as dúvidas. Eu vou deixar os contatos do escritório aqui de São Paulo para vocês, e aí vocês já conheceram e têm a liberdade aí de conversar com eles, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.